Agora deu Agora certo, né? conseguimos. Tudo bem, doutor Rogério. Muito Tudo obrigada bom, professora? pela sua disponibilidade e paciência que me esperou esses minutinhos. Estava falando aqui com as meninas, eu fiquei a tarde inteira, desde as 14h30, em banca de TCC das minhas orientandas, e com trabalhos belíssimos também. Eu gosto muito de fazer isso para mandar mensagem. E aí, ó, todo mundo chegando. Falei até do seu trabalho, da sua pesquisa. Eu fiquei encantada, né? Não tem como não dialogarmos. E aí, uma aluna hoje fez o TCC sobre a infidelidade virtual, que eu lhe enviei. Que Eu coisa, gostaria que né? você, Rogério, por gentileza, se apresentasse para quem não me conhece. Ah, pois não. Obrigado, professora Tereza, pelo convite. Tá me ouvindo bem, professor? Estou usando aqui esse fone. Sim. Pronto. Eu sou juiz de direito na primeira vara criminal de Timon, no Maranhão. Eu também sou professor universitário na cidade de Teresina, Piauí. Timon e Teresina, para quem não conhece, fazem parte da mesma rede metropolitana, da mesma região metropolitana, por assim dizer. E também faço doutorado na Unifor e estou aqui estudando a mediação penal, a negociação penal, as formas de resolução de conflitos, já voltados agora para a área penal, que é uma área que está crescendo muito, né? O acordo de não persecução penal está aí na bola da vez para a gente trabalhar várias questões e agradeço demais. Sou formado no mestrado em gestão de conflitos e sou apaixonado pela mediação, adoro mediação, estudo mediação, sou instrutor de mediação e como a professora diz, né, vamos mediar, né? Hashtag vamos mediar, né? Vamos. É isso Eu aí. vou, eu vou me roubar, ainda mais nesse período de tanta tecnologia, para que esse professor aí, querido, possa conhecer a Universidade Católica e meus alunos, tanto a Rui Barbosa também, que já fez uma palestra lá. Você tem muito a contribuir com a universidade. A gente está inserido dentro de uma pesquisa, né? Eu sou super a favor, ainda mais com a mediação, né? E outras temáticas suas. Bem, doutor Rogério, o nosso tema hoje é as novas tecnologias e impacto nas famílias. E eu sei que você é um especialista nessa área, porque você me encantou com as suas Bom, palestras. Meus meninos estão assim, cadê aquele juiz? Eu falei, olha, duas feras, e você também é fera, Elton. Eu falei, cadê aquele juiz? Eu falei, meninos, eu comentei até na minha católica, na minha turma de família. Professora, a senhora não vai trazer ele, não? Eu falei, vou trazer ele para a graduação e para pós-graduação também, se Deus quiser. estou à Rogério, posso disposição. chamar de Rogério ou doutor Rogério? Rogério. Doutor Rogério, vamos lá. Quais são as novas tecnologias hoje que estão Professora, afetando? eu costumo sempre falar que nós estamos vivendo, conforme o Klaus Schwab desenvolveu nesse livro, eu tenho até o livro aqui para mostrar para vocês, o livro da a quarta revolução industrial. Quem quiser começar a se inteirar sobre esse momento que nós estamos vivendo, né, sobre a velocidade, o volume de dados em que nós estamos imersos e que nós temos a internet das coisas que coleta dados a todo momento, né? O nosso relógio coleta dados, nosso telefone, a nossa casa, quando ela já está, vamos dizer, informatizada, né? As geladeiras, chaves elétricas, o carro conectado, ou seja, a internet está rodeando a gente. E esse volume de dados, essa quantidade de dados e a velocidade em que elas são projetadas, não tem jeito, acaba mudando o nosso comportamento. E o Klaus Schwab, que é quem escreveu esse livro aqui, que eu sempre indico para os meus alunos, a quarta revolução industrial, o Klaus Schwab, ele diz assim que a nossa primeira revolução industrial foi a revolução das máquinas movidas a vapor. Aí
mudou o comportamento, mudou a necessidade de empregados, mudou o sistema de transporte, mudou a organização do relógio, das horas, porque que a gente precisou de ter um relógio com horas, com padrão, por conta de toda essa nova organização dos trabalhadores, por conta da mudança da Revolução Industrial da máquina a vapor. Ele leva também que houve uma outra revolução quando foi introduzida a metalurgia. Eu estou vendo aqui a apresentação para acompanhar, para a gente ver. Foi introduzida a metalurgia. E uma terceira revolução industrial foi e aconteceu com o surgimento da internet na década de 70, as novas tecnologias daquela época. E agora, com essa quarta revolução industrial, tudo ganhou proporção assim inimaginável. A quantidade de informações, a velocidade em que elas são processadas, o meio em que a gente está imerso e que estão coletando essas informações, faz o que ele classifica da chamada quarta revolução industrial. Então, nós estamos vivendo essa quarta revolução industrial. O primeiro impacto que eu sempre falo com os alunos é com relação aos empregos, que a gente tem 51% dos empregos que a gente conhece vão ser substituídos por robôs. Os robôs, eles estão numa crescente de desenvolvimento, tanto aqueles robôs que não são físicos, a gente não vê, não tem formato humanoide, não tem formato humano, que são máquinas, são equipamentos que fazem essa vez, ou próprios programas de computador que automatizam os bots, né? E quando é assim, a gente não dá muita atenção, não dá muito valor. Agora, quando a gente vê uma forma humanoide, acontece alguma coisa mística, professora, que faz a gente ver como diferente. Não é mais uma coisa. Agora, parece um ser humano, parece uma pessoa. É muito interessante essa questão. Então, assim, os robôs eles estão vindo, estão avançando. 51% dos empregos, tem uma pesquisa muito famosa que corre aí a internet, de que 51% das profissões vão ser substituídas por robôs. Isso, tudo quando acontece essa nova revolução industrial, velhas profissões somem e novas profissões surgem. E aí, dentro das novas profissões, a gente tem várias que vão surgir, e uma que está assim, chamando bastante atenção, bastante curiosidade, é o cirurgião de memória. Você imaginar fazer o download da sua memória e fazer depois o upload para um robô. Então, depois que você não estiver mais aqui, um robô vai ser o seu eu, né, virtual, em forma de um robô. Vai interagir, vai ter todas as suas memórias, vai ter conhecimento da sua história de vida e vai interagir com as pessoas. Como é que vai ser essa experiência, né? Isso está sendo demandado bastante agora, né? Tem até um seriado que eu sempre indico para os meus alunos, um seriado da série Black Mirror, que é o San Junipero. O San Junipero, ele é um seriado que mostra essa ideia de uma empresa que trabalha com esse nicho de mercado, cirurgião de memória, que faz o upload da memória da pessoa, coloca numa máquina e depois ela vai viver virtualmente aí, como se tivesse uma vida eterna, né? Então, assim, essas novas tecnologias, elas trazem um impacto muito grande nas nossas relações. Então, os empregos, novas profissões, a questão da impressora 3D, que hoje você não precisa, hoje, se você tiver uma impressora 3D, você não precisa de uma loja comprar uma cadeira, você pode fabricar a cadeira, baixar o design da cadeira da internet e fazer. Isso vai mudar toda a nossa relação de consumo. Como é que a gente vai nos relacionar enquanto consumo? E isso são pequenas amostras do que a gente pode ter nessa nova era das novas tecnologias da quarta revolução industrial. Um dos pontos que mais afeta a gente, além do trabalho, professor, é a intimidade. A nossa intimidade está sendo muito devastada por conta dessa internet das coisas, né? A internet está em todo lugar, a internet, os algoritmos estão em todo lugar, estão no nosso e-mail, estão no nosso telefone. Eles trabalham tanto a questão da nossa privacidade, que tudo que a gente investiga, tudo que a gente pesquisa na internet, vai para essas empresas, Google, Facebook, etc. E eles vendem esses dados. Esses dados têm valor econômico. E tem até um caso clássico que a gente estuda essa temática, é o caso da Target Corporation, que a Target é uma empresa uma grande varejista nos Estados Unidos, que de repente começou a mandar para casa de um senhor correspondência sobre
carrinho de bebê, fralda descartável, roupinha de criança e tal. E aí esse senhor ficou estranhando isso, mas não tem ninguém grávido aqui em casa, por que está vindo essas coisas? Aí ele pegou o telefone e ligou para a Target, e disse, mas vem cá, por que vocês estão mandando essas coisas para cá? Aí a Target falou, não, você sabe o que é? O senhor tem uma filha adolescente, não tem? Tem. Ela navegou na internet pesquisando sobre isso, assim, assim, assim. Ou seja, no final das contas, ele descobriu que a filha dele adolescente estava grávida através da empresa varejista, da Target, para ver como como a nossa privacidade está invadida num grau assim extremo, né? Tem um site que você consegue descobrir o que o Google tem a seu respeito, que é o Google... É o perigo, hein? Esse é o perigo. O Google tem muita informação da gente, porque o nosso telefone, professor, ele tem 4 formas de captar o que está acontecendo, captar onde ele está, saber o que está acontecendo com ele, né? Ele sabe onde ele está pelo GPS, que é a forma mais clássica. Aí você quer sumir do Google, você desliga o GPS. Não adianta muito, porque tem o Wi-Fi ligado. Aí ele pega pelo Wi-Fi. Aí você desliga o Wi-Fi. Não adianta também, porque tem o 3G ligado. Porque o 3G está ligado a uma antena. E uma antena sabe onde ela está, porque ela já é referenciada. Então você desliga o 3G. Então agora o Google não sabe onde eu estou. Não. Se o teu telefone ainda está ligado, ele é um emissor de sinais de rádio. E o outro, se tiver um outro telefone próximo, eles ficam se comunicando. Ele sabe, ele recebe e envia ondas de rádio, então ele sabe onde ele está, se o outro telefone do lado está. Não sei se já aconteceu com a senhora, às vezes chega no restaurante, já aconteceu comigo e minha esposa, a gente chegou no restaurante e aí, eu já tinha a senha do Wi-Fi daquele lugar, mas o telefone dela era novo, ainda não tinha. E aí simplesmente foi ela se aproximar do meu telefone, o meu telefone identificou que ela estava querendo a senha do Wi-Fi, sem ela nem pedir, sem ela nem falar nada para o telefone, simplesmente colocando um próximo ao outro. O meu telefone identificou que o dela estava querendo a senha do Wi-Fi daquele restaurante que eu tinha e perguntava se eu queria compartilhar. Agora, como é possível? Se ninguém fez nada, ninguém fez nenhum comando nem nada, justamente porque eles ficam trocando informações a todo tempo. E aí um site muito interessante para você saber o que o Google tem a respeito de você armazenado é o myactivity.google.com/myactivity. É myactiviti. Aí google.com/myactivity. MyActivity. Aí você entra lá, põe sua conta do Google, põe sua senha do Google e você vai saber. Você vai saber tudo que o Google tem a seu respeito, os sites que você visitou, os lugares que você teve, porque tem um mapa mundi que coloca os lugares onde você teve. É muito interessante que a polícia está utilizando essa temática. Agora não tem mais aquele modo tradicional, né? Até o advogado 4.0, eu estava assistindo uma palestra do professor Alexandre Moraes da Rosa, ele fala agora, o advogado é o advogado 4.0, porque num caso de flagrante, ele estava dando até esse exemplo, num caso de um flagrante em que há uma suspeita de que aquela pessoa participou daquele crime, é só o advogado pegar, e o advogado tem a ciência de que não foi o seu cliente, é só o advogado pegar o telefone do cliente, oferecer para o advogado e oferecer a senha, oferecer para o delegado, perdão, e oferecer a senha, para o delegado olhar na conta Google dele, o trajeto de onde ele estava, o caminho para onde ele andou naquele dia, para isentar ele de qualquer responsabilidade. Ao invés, esse é o advogado 4.0. Esse advogado, doutor Rogério, 4.0, acho que nós precisamos estarmos mais antenados, né, estudarmos mais isso, porque quando você conversa com alguns colegas que ainda não têm esse olhar sobre essa tecnologia, parece que você está falando algo surreal. Você consegue observar como juiz, dentro da sua área, da sua expertise, quais são os conflitos que podem ser gerados com todas essas informações sobre a vida íntima de todas as partes? Professora, desde questões de calúnia, injúria, difamação, coisas que são divulgadas no Facebook, quando eu era juiz no juizado, recebi uma causa de uma pessoa que foi ofendida moralmente no Facebook e entrou com a ação pedindo para que o Facebook fornecesse os dados do IP, os dados
daquela pessoa que fez, né, para identificar, porque, professora, todo dispositivo que entra na internet, ele recebe um IP. O IP, mal comparando, é como se fosse uma placa de um carro. Então, tudo que você faz ali na internet fica registrado. Então, é importante que a pessoa busque, e a lei do Marco Civil da Internet, ele diz que os servidores de aplicação, que é Facebook, o Google, WhatsApp, eles têm que guardar essa informação por 1 ano, e o provedor de acesso tem que guardar essa informação por 6 meses. Salvo engano, são esses prazos ou é o inverso. Ou seja, tem um prazo em que a pessoa pode ir junto a esse provedor de acesso e ele deve fornecer essa informação e, na sequência, você vai junto a um provedor de acesso, quem colocou você na internet, ou seja a TIM, seja Claro, seja o seu provedor de internet que ele colocou na internet, para você descobrir quem foi que fez aquela postagem, quem foi que usou aquela rede social para denegrir essa imagem. Então, desde situações assim, até situações efetivamente de adultério, né, professora? Ainda não chegou, porque eu não sou juiz de família, não chegou para mim. O que mais chegou para mim foi essa questão de calúnia, injúria, difamação, em juizado especial de dano moral e também em vara criminal, e polícia solicitando quebra da conta Google para fins de fiscalização, de saber o trajeto onde o suspeito esteve, etc. e tal. Isso já aconteceu de haver solicitação. Agora, sobre essas questões de intimidade, adultério, o Google, ele sabe onde você está, e essas informações de saber onde você está, se cair nas mãos de o cônjuge, né, e identificar que você não estava ali naquele lugar, etc., etc., vai gerar realmente uma discussão. Nós estávamos acompanhando que a palavra divórcio, a pesquisa divórcio gratuito na internet, né, aumentou no Google, né? As pessoas estão nessa pandemia, nessa situação de convívio, num nível de estresse tamanho, né, que está havendo uma busca, uma procura em soluções gratuitas, vamos dizer assim, de divórcio. De divórcio. As pessoas não estão conseguindo conviver, até o momento da gente refletir como foi quando essas pessoas, né, eles começaram um relacionamento tão, como diz Bauman, tão líquido, que num conflito maior como esse da pandemia, as pessoas não conseguem dialogar. E o uso da tecnologia, que você tem alguns aplicativos, e até mesmo no Instagram, ficou assim, quer saber onde ele está? Baixa esse aplicativo, você pode rastrear o seu namorado, sabe? Eu achei isso absurdo. Tem. Essa parte de internet, quando a gente, para coletar dados, tem programas espiões, tem aplicativos espiões que você baixa, e aí você coloca no celular XYZ, e aí você consegue controlar esse celular à distância por SMS. E o celular que é o alvo, chega lá, que no caso seria o do cônjuge ou de um companheiro, ele não faz sinal nenhum que chegou nenhum SMS, mas ele está sendo controlado através de SMS por um outro telefone à distância, né? É possível isso, porque são dispositivos que estão na rede, à medida em que eles estão na internet, eles estão acessíveis a outros aparelhos, e isso já acontece, não sei se a senhora lembra, quando a gente perde o telefone. Quando a gente perde o telefone, a gente entra com a nossa conta Google e tal, e busca lá, perdi o iPhone, perdi o celular, e aí ele localiza, né? Ou seja, assim como tem um aplicativo oficial da empresa fabricante, que permite que a gente acesse o outro telefone, pode acessar, pode apagar os dados, pode fazer ele tocar um alarme, pode fazer uma mensagem na tela, dizer, celular foi roubado, entregue, não sei o que, no endereço tal. Além de você fazer isso no software oficial, tem vários softwares, vamos dizer, paralelos, que também fazem esses serviços ou mais, né? Como, por exemplo, capturar a webcam, a falar em webcam, professora, eu recomendo sempre que a senhora deixe a sua webcam protegida, né, fechada, porque tem vários vídeos na internet mostrando como é que um computador, estando na rede, como é que ele consegue, alguém consegue entrar e consegue desmascarar e consegue fazer com que desligue a luzinha do laptop. Geralmente, quando o laptop está com a câmera funcionando, a luzinha está acesa. Mas existe um mecanismo de você conseguir desligar aquela luz e ele liga a câmera sem você perceber.
e aí vai captar tudo que está acontecendo. Essa é uma informação importantíssima, porque tem muita E gente que não conhece isso. muita gente usa o notebook na cama, muita gente deixa o notebook aberto e no quarto, onde está acontecendo a sua privacidade, seu momento de privacidade, e ele não imagina que tem alguém lá assistindo, não imagina que tem alguém vendo aquilo ali. E é possível acontecer, por isso que eu recomendo, deixe sempre a webcam fechada com um esparadrapo, assim, com uma fitazinha, um adesivo de caderno, alguma coisa assim, para evitar, porque a nossa privacidade é um problema. E quando a nossa privacidade cai na mão de pessoas erradas, algum cônjuge que queira descobrir se está sendo traído, contrata um detetive que sabe todas essas expertises, um detetive particular, e ele vai descobrir essas coisas. A tecnologia, essas novas tecnologias, elas são tão invasivas da nossa privacidade que você não está fora. Não existe nada 100% seguro. Você tem que... olha, quem diria, você tem um equipamento tão caro, um notebook tão sofisticado, tão caro, e você tem que tapar a câmera com um pedaço de papel, que é uma coisa simples. Tem um rapaz aqui, Leonardo, disse, a minha câmera do Note tem uma fita. Esse já estava por dentro. E já está protegendo. Principalmente para as pessoas que não tinham tanto acesso à tecnologia. E, em função da pandemia, nós começamos a dar aulas em casa, trabalharmos em casa, e muitos não conhecem todas essas armas contra as suas intimidades. Um computador que está na rede, professor, ele está disponível para ser acessado, basta que você tenha a chave correta. Então, desde que você consiga encontrar as chaves corretas, é igual entrar numa casa. Se você tiver a chave de entrar na casa, você entra na casa. Se você tiver a chave para entrar no computador, você vai entrar no computador. E a chave pode ser conseguida ou voluntariamente, você entrega, ou você vai ter, como é que se diz, elas roubadas, né? Pelo um hack que vai roubar isso. O colega aqui, Charles Macedo, colocou assim, o doutor Charles Macedo colocou o quê? Códigos maliciosos embutidos em uma simples foto podem capturar a imagem de sua câmera. Olha só, o Charles. Charles é especialista nisso. Charles e eu demos aula de informática. O Charles é um grande amigo que mora no Amapá, em Macapá. Eu mandei para ele o convite da live aí, Charles. Valeu. O Charles é um especialista. E ele é formado nas duas áreas, professor. Ele é formado em informática e é formado em direito. Então, ele sabe os dois. Ele é o advogado 4.0. Ele já está no 5.0. Charles, eu já vou te deixar o convite para você participar com a gente. Professor, venha participar conosco aqui em Salvador também, trazer esse conhecimento, né? É tão bom dividir isso. Eu estou encantada com o Dr. Rogério, que ele trouxe tantas coisas que realmente eu não conhecia. Ele me deixou tão perturbada mentalmente que eu acordei de madrugada, fui procurar e falei com meus alunos, e até hoje, quando a pessoa é boa, né? Todos nós temos uma área de conhecimento, de uma expertise. Mas quando esses conhecimentos se juntam, é dividir. O pessoal Teresina, Elton, Lucirene, vocês, assim, são uma família. Eu tenho o maior carinho mesmo por você. Igualmente, então. É muito querido aqui também. Que você trouxe vou trazer a polêmica aqui para todo mundo. O vibrador que coleta informações dos seus clientes sem avisar. Pois é, professor. Essa invasão da privacidade foi um caso que aconteceu no Canadá. Uma empresa canadense, ela foi condenada, né, porque o vibrador que ela vendia era conectado via Bluetooth com o telefone celular. E esses dados, quando estavam no telefone celular, acabavam sendo passados para o servidor da empresa que fazia esse controle. A consequência disso, a empresa acabava tendo informações muito íntimas da pessoa, né? Como é que ela conseguia, em quantos minutos ela chegava ao clímax sexual usando aquele dispositivo. Essa informação é muito íntima, vamos dizer assim, não tem preço que pague essa informação. E ela estava com essa informação. Então, imagine o que ela poderia fazer com isso para os seus clientes, né? E aí ela foi condenada realmente na justiça. Realmente a nossa privacidade
está muito aberta, está muito exposta. Quando a gente entra num lugar em que a gente vê uma promoção, a gente logo se anima como consumidor e quer logo aderir àquela promoção, mas aí tem que ter cuidado, porque quando a gente adere àquela promoção, a gente entrega para a empresa que está fazendo aquela formação uma série de informações delicadas. A gente teve um curso em Portugal e a nossa professora sobre direitos humanos, a nossa professora estava contando um episódio que aconteceu lá. No supermercado Continente, que é uma rede de supermercados que tem lá em Lisboa, lá em Portugal, e aí ela estava falando que esse fato aconteceu lá nesse supermercado. Uma senhora, ela comprava absorventes na promoção, aderiu à promoção, tinha lá os absorventes, e ela ficou tão encantada com a promoção, adquiriu na promoção, só que na promoção ela tinha que informar os dados pessoais dela, tinha que informar a data de nascimento, essas coisas, esses dados que parecem ser inofensivos. Pronto. A partir da coleta desses dados, a empresa começou a acompanhar os hábitos de consumo dela. E aí observou que em um determinado período ela parou de comprar absorvente. E aí a empresa deduziu o seguinte: se a mulher estava comprando regularmente absorvente e em um período parou de comprar, o que aconteceu? Provavelmente ela está grávida. Então vamos dar os parabéns para ela, porque isso é uma novidade muito legal, isso é uma coisa muito boa. E foi isso que aconteceu. A caixa do supermercado, quando estava passando as compras dela, um belo dia ela foi fazer compra no supermercado, estava com o esposo dela, ela não tinha contado para o esposo dela que estava grávida. Imagine a tragédia, professora. Ela passando as compras no caixa do supermercado, aí a caixa do supermercado fala para ela: parabéns pela gravidez. O marido dela soube que a esposa estava grávida através da caixa do supermercado. Imagine que tragédia. Então ela perdeu todo aquele sonho de contar a história, né? As mulheres fazem o cara. É grande, né, da empresa em função disso. Até que tem uma colega que perguntou aqui, Jaqueline perguntou aqui, quais as melhores formas da gente se proteger? A melhor forma de se proteger é, por exemplo, e-mail. Os e-mails gratuitos, eles leem todos os nossos e-mails. Todos os sistemas de e-mail gratuitos, eles leem. Google, Hotmail, Outlook, eles leem porque é gratuito. Então, eles conseguem ler, conseguem saber do que as pessoas estão comentando, qual é o que está na moda, o que é a tendência. Ter um provedor de e-mail pago, isso quase ninguém tem. Não, E é só quem realmente, só as empresas, corporações que se preocupam com isso, porque então uma alternativa era essa. Outra, ir lá nas configurações do Google e desligar tudo que você puder desligar rastreador de GPS, desligar para que o Google não consiga mais localizar. O endereço é o Minha Atividade, em português, é minhaatividade, .google.com/minha atividade. Você coloca lá na Minha Atividade no Google para o Google mostrar para você qual é a sua atividade na internet. Ou em inglês é myactivity.google.com/myactivity. Aí você vai lá e desliga o que você puder para o Google não conseguir te identificar. E não aderir a promoções, não aderir a aplicativos gratuitos. Ter cuidado, porque quando não pagam nada, quando não cobram nada, aliás, o preço é você. É você que é o preço, é você que está pagando. O aplicativo parece ser gratuito, mas na verdade você que é o preço. Porque eles pegam seus dados pessoais e usam para N situações, para marketing. Tem um documentário muito interessante, essa área de privacidade hackeada, inteligência artificial, ela toma vários âmbitos do direito, né? Eu falei, a gente estava conversando naquela outra oportunidade, entra no direito civil, entra no direito de sucessões, entra no direito de personalidade, né? Os robôs são personalidade, os robôs têm personalidade, entra na intimidade, direito à intimidade que tem proteção constitucional, o direito à própria democracia, professor, o direito ao voto. Tem um documentário na Netflix que chama Privacidade Hackeada, que mostra como a Cambridge Analytica, que é uma empresa que foi contratada na campanha presidencial dos Estados Unidos, como é que ela fez e tem inclusive um livro chamado Manipulados, que também conta essa história de como essa empresa usou os dados pessoais das pessoas para fazer as sugestões daqueles indecisos, né? Então, se o candidato
se o indeciso gostava de animais, né, gostava de gatinho, se ele via gatinho no Facebook, se ele via foto de gatinho, cachorrinho, alguma coisa, logo em seguida vinha um feed, no feed dele vinha uma notícia do presidente com alguma proposta, do candidato a presidente, né, com alguma proposta defendendo os animais. Se ele era a favor da educação, sempre via posts de educação, fotos de educação, aí logo em seguida aparecia no feed dele a mensagem do candidato a presidente defendendo algum ponto da educação. Ou seja, fisgava o indeciso, que são os indecisos que decidem a eleição. Né? Geralmente tem 30% de um lado, 30% do outro, e os 40% são assim os indecisos. É neles que a Cambridge... Isso está documentado no Senado americano, está documentado no documentário mesmo da Netflix, o nome é Privacidade Hackeada. Quem quiser assistir, muito interessante. Para ver como a gente está imerso nessa nova tecnologia, nessa inteligência artificial. Rogério, para quem não conhece as tecnologias, as pessoas acham que é só comprar um celular, ter um notebook dentro de casa, usar o Instagram, o WhatsApp e deixa todas as suas informações ali, como você mesmo disse. Você procura, quero um hotel. Quando você vê, está cheio de mensagem no seu celular. E as pessoas desconhecidas vão entrando, que não têm conhecimento. Porque, olha, eu tenho visto pessoas até jovens que têm o celular e acham que conhecem tudo, e não sabemos. Eu mesma vim aprender muita coisa com o senhor, porque eu desconhecia esse fato e acho que é importantíssimo esse processo educacional da população, do povo, desse conhecimento, que isso vai impactar na família muito grande, né? As tecnologias impactam todos nós, de uma certa maneira, de qualquer classe social, ele acaba adquirindo um produto que ele acha que tem uma relação de confiança, de lealdade daquela empresa, e, na verdade, os seus dados estão aí expostos para tantas pessoas. Deixa eu ver quem perguntou aqui. Você pensa até que o Google está adivinhando o nosso pensamento, quando, na verdade, tem todos os dados. Nossa, pessoal aqui... Sim, o microfone do celular, professora, ele fica captando informações. Você autoriza ele apertando... você baixa o aplicativo do Facebook, aí você não lê aqueles termos, que é muito longo, você fica lendo aquilo, você não lê, você aceita. Pronto, naqueles termos lá, em linguagem bem juridiquês, complicada, está lá dizendo uma autorização para ele abrir o microfone, coletar dados, etc. Então, ele abre o microfone a hora que ele quiser. Ele consegue ver o que a gente está falando. Uma prova é essa que a Siri, que é do iPhone, tem a assistente da Siri, do Google tem o Google Now, de repente você está fazendo uma pergunta assim, ela pensa que é para ela e ela ativa e ela entra, o Google também tem esse assistente, de repente a gente está aqui conversando, aí faz uma pergunta e pum, de repente ele liga sozinho e já responde. Ou seja, o que foi isso? Ele está coletando 24 horas tudo que a gente está falando. Ele coleta e analisa e vê, porque se a gente está falando aqui, professora, sobre vamos comprar uma Alexa na Amazon, né, aquela assistente virtual da Alexa, vamos comprar uma Alexa, a gente está conversando aqui, o telefone está captando o nosso som. Aí eles já identificaram que a gente está falando sobre a Alexa. Da próxima vez que a gente entrar, a propaganda vai aparecer da Amazon vendendo a Alexa, né? A propaganda do Facebook vai aparecer a Amazon vendendo a Alexa. Porque isso vale dinheiro. A nossa privacidade está tão certo ponto invadida por uma questão financeira que vale dinheiro. Tem até uma discussão no direito civil, direito das coisas. Eu vi uma palestra no Congresso de Direito Civil, do IBD Civil, em que uma expositora estava defendendo o direito de sequela dos nossos dados que estão nessas empresas, para que a gente possa ter direito a reivindicar esses dados de volta, para que ele não possa mais utilizar nossos dados, e ainda tem indenização, porque ele utilizou aqueles nossos dados. Sim. E tem uma capa da revista The Economist falando que os nossos dados pessoais valem mais do que petróleo. Olha Com só, certeza. De tanta riqueza que é. Falando na Alexa, professor, tem até um caso curioso dessa parte de direito penal agora, né? Como eu disse, a inteligência artificial está invadindo todos os ramos do direito, família, civil, constitucional, democracia. No direito penal, teve uma discussão muito interessante dos Estados Unidos, a Alexa, porque teve um churrasco no final de semana na casa de uma pessoa, de um americano, e aí teve um assassinato lá nesse final de semana. O convidado apareceu morto. A principal suspeita era que era o proprietário da casa.
E aí a polícia não tinha testemunha, só estavam os dois. E a polícia, vasculhando a casa, fazendo a perícia, encontrou uma Alexa. A Alexa é uma assistente virtual em forma... Ela pode ser em forma de caixinha de som, ela pode ser em forma de um relógio, tipo o antigo rádio relógio. Ela tem vários formatos, né? Vende na Amazon, a Alexa. E aí começou uma discussão, porque a polícia queria ouvir, como ela fica captando tudo o que acontece, ela é uma assistente virtual igual o Google Now, igual a Siri. Então ela fica captando tudo o que acontece 24 horas dentro da casa. E a Amazon estava resistindo. A Amazon é a fabricante da Alexa. Obviamente, o dono da casa não aceitou, né, que era o suspeito, não aceitou que quebrasse a senha dele para poder acessar. E aí a polícia foi querer que a Amazon quebrasse o programa para mostrar o código-fonte para eles poderem acessar as informações que estavam gravadas lá. E aí entrou uma batalha judicial porque a Amazon não aceitava. Então, a Amazon, como a Alexa, como inteligência artificial, ela na prática estava servindo como testemunha de um crime, porque ela tinha captado tudo o que tinha acontecido. Então, a discussão era, ela tem direito, a Alexa, tem direito a essa proteção, ou ela tem que ser quebrada essa proteção para poder divulgar. Então, a Amazon estava defendendo a ideia de que ela, como é uma inteligência artificial, ela tem proteção. Ela, o robô, Alexa, porque ele é em forma de uma caixinha de som ou de um rádio relógio, e aí a gente não tem ideia de que é um robô, né? Mas é um robô, é uma forma de um robô. E ele teria a proteção jurídica. Aí já entra numa questão da personalidade eletrônica, que aí afeta direito civil de novo. Será que os robôs têm personalidade jurídica? Né? Eu estava lendo esses dias que estão elaborando um código civil para os robôs, para o direito dos robôs. Na Europa tem essa discussão bem avançada na Europa. Sobre isso. O que você acha sobre isso? Robôs têm direitos humanos para robôs, doutor Rogério? Professores, é uma questão, é um dilema ainda, né, para a gente discutir. Eu ainda não tenho uma opinião formada, mas veja, a partir do momento que o direito ele se abre, ele sai daquela caixinha, ele se abre para novos horizontes, eu não vejo como, por que dizer não? Assim, uma preliminar, né? Eu não entendo por que não. Vamos pesquisar, né? E por que, né? E por que não, né? E por que não pode ser, né? Então a gente já tem algumas iniciativas que no nosso direito civil a gente só conhece as duas pessoas, né? A pessoa natural e a pessoa jurídica, né? Então a gente imagina que o robô não caberia aqui, mas pessoa jurídica é uma ficção jurídica, né? Aí você diz, não, mas pessoa jurídica tem sempre um sócio por trás, tem sempre uma pessoa humana por trás. Nem todas. A gente tem uma pessoa jurídica, que é a fundação, que não necessariamente é um sócio por trás, é um conjunto de bens. Então, uma fundação, que é um conjunto de bens, tem proteção jurídica no Brasil. Por que um robô não pode ter? Né? Então, a gente já tem... Característica, pelo que você mostrou, e eu comecei a pesquisar, bem humanas, né? Com a inteligência artificial, ela está sendo muito mais produzida. Até nós não conhecemos tudo ainda. Eu, pelo menos, tenho essa humildade científica de dizer que eu não sei nem a metade do que tem por aí. Acontece alguma coisa, professora, no nosso psique, no nosso modo de interagir, que quando a gente vê a Alexa numa forma de um rádio relógio, numa forma de um porta-retrato, numa forma de uma caixinha de som, a gente não se identifica que ali é um robô. Aquilo é uma coisa fria, um objeto, é uma coisa. Agora, se essa mesma assistente virtual fosse em forma de um robô feminino, por exemplo, uma secretária, por exemplo, com formas humanoides, com cabelo, com roupa, aí você muda a forma. E tem um tema que a senhora gosta muito, professora, que é a ideia, exatamente a ideia dos robôs sexuais. Quando eu digo que quando muda para a forma humanoide, acontece alguma coisa e a gente não vê mais aquilo como uma coisa. A gente tende a ver aquilo como uma pessoa, como um ser que parece com a gente, é semelhante a gente, e a gente não deve tratar como coisa. Doutor Rogério, você falou sobre isso na live de Elton, foi uma coisa que me despertou. Eu fui procurar no YouTube, tem
tantas informações sobre isso. As empresas divulgam realmente como fazem as bonecas robôs do sexo. É impressionante. Isso vai ter impacto no direito, tem impacto no direito civil, constitucional, nas famílias, e é algo que a gente não sabe ainda. Não vou generalizar, porque precisamos de pesquisas qualitativas e quantitativas sobre a temática, o quanto o judiciário ou os advogados não conhecem sobre essa temática. Não conhece. Eu sempre falo para meus alunos, eu digo assim, olha, vocês vão chegar, quando terminarem o curso, que eu dou aula nos primeiros blocos, então eles estão começando o curso, com todos aqueles sonhos, aquelas ideias. Quando vocês estiverem na prática, vai chegar no escritório de vocês alguém querendo dizer, eu quero proteção jurídica para o meu robô sexual, eu quero me casar com o meu robô sexual, eu quero ter proteção jurídica, quero deixar herança, eu quero deixar cuidados, um tutor para cuidar dele, etc. E como é que o direito vai encarar essas coisas? Né? Esses dias uma colega comentando sobre... A gente acha... Quando a gente fala em robô sexual, muita gente ri, acha engraçado, mas na verdade muita gente utiliza esse recurso do robô sexual, pessoas que não têm alguma deformidade, não conseguem um parceiro, idosos que não conseguem mais se relacionar. Isso, de fato, alguém que tem alguma doença, alguma situação que impede que ele tenha contato social com outras pessoas, isso é realmente uma situação real e que a gente precisa investigar o direito daquelas pessoas e o direito de proteger aqueles robôs, né? Será que são coisas realmente? Como é que o direito vai tratar isso? O sexo é uma coisa ainda, é um tabu. Teve uma colega esses dias que eu comentei sobre isso, sobre a sua palestra. Aliás, eu estava falando sobre o robô do sexo. Ela, Tereza, você não tem medo de ser criticada na área jurídica, não? Sobre isso? Eu falei, não, mas olha só, eu vi uma palestra de um doutor também. E ele trouxe uma maneira mais aprofundada sobre o tema. Eu fui, me inquietou, fui pesquisar. Estou trabalhando esses temas na graduação, porque é importante que o graduando conheça essa temática. Aí, quando eu joguei os seus slides, conversando com ela, mostrando as reportagens que eu comecei a pesquisar, ela falou, mas não é que é verdade? Quero saber mais sobre isso. Então, as pessoas precisam se reeducar e ser educadas às coisas novas, às temáticas novas do desconhecimento da gente, né? Preciso compreender que eu sou leiga nesse assunto, você é o especialista. O Ferdinando colocou aqui, as discussões recentes sobre a propriedade intelectual e a responsabilidade civil. Um robô que cria uma música e um veículo autônomo que causa um acidente, por exemplo. Elton colocou uma carinha aqui. A outra da professora Tereza, minha admiração. Como é que a senhora terminou uma banca, TCC agora? Terminei. 5. Se chegar na vara um divórcio com um robô, eu desisto. Elton, não pode desistir, não. Daqui a 5 anos a gente conversa, Elton. Daqui a 5 anos a gente conversa. Falei que no filme O Homem Centenário retrata bem esse dilema do robô humanoide. Porque não é... É como eu digo, essa questão da inteligência artificial embarcada num robô em forma de humanoide, ela vai encarar em todos, vai ter repercussão em todas as áreas do direito. Direito à personalidade, direito civil, direito autoral, estão falando agora aí, direito autoral. E aí, como é que fica, né? De quem é a propriedade daquele... E se ele causar um dano a alguém, como é nos carros eletrônicos, tem um robô que controla ali, e se ele causar um dano, é de quem? É de quem programou, é de quem é o dono do carro, é da fabricante do carro, quem é a responsabilidade civil? Aí vem o direito civil tratando da questão da responsabilidade civil. Então, nós que somos da área jurídica, a gente precisa estudar essa temática porque ela está invadindo todos os ramos do direito. Ela vai impactar na gente, mesmo que a gente não... Às vezes não adianta mais estudar o tradicional, né? A gente tem que partir, ser um advogado 4.0 e ser um juiz 4.0 e ser um profissional. Você já é um juiz 5.0, 6.0. Gente, eu sou só um curioso, professora. Só um curioso estudando aí essa temática. Eu já vou para aquela área assim, da pesquisa, mas você foi assim indescritível nesse ponto, porque eu não conhecia. E eu sei porque eu coloquei isso para os meus alunos, eles também riram, como o Elton está dizendo, chegar o divórcio com o robô, mas quando você vai fazendo a pesquisa, vai procurando, é um assunto que é muito sério e que já está aí
em outros países, com outras políticas, com congressos. Eu vi também que já teve congresso sobre isso. Então, eu falei assim, olha, são coisas novas que não são tão novas assim. A justiça usa já algoritmos, robôs, já usa, nos Estados Unidos tem um algoritmo Compass, tem pesquisa sobre ele, que ele indicava para o juiz se o juiz poderia dar a liberdade de um réu que estava sendo processado. Né? O algoritmo calculava a probabilidade daquele réu voltar a delinquir. E aí foram fazer uma pesquisa no algoritmo Compass, e aí identificaram que ele era racista, porque quando o réu era negro, o algoritmo dizia que ele tinha 2 vezes mais probabilidade de delinquir do que quando o réu era branco. Né? Até esses impactos, esses dilemas, esses impactos éticos, esses impactos no direito processual penal, no direito penal, também a inteligência artificial está chegando e a gente tem que estar preparado para entender. Eu vi um artigo do professor Dierle Nunes, um processualista muito conhecido, falando que a inteligência artificial é a nova eletricidade. A gente precisa entender, a gente precisa estudar, porque ele vai mudar a nossa vida radicalmente. Com certeza. O colega aqui, Ferdinando, colocou, no Japão há um problema social agora. Mais de 30% dos homens acima dos 35 anos são virgens, sem habilidade social e viciados em robôs e animes. O governo japonês editou recentemente um manual para ajudar os homens a se relacionar. Eu que gosto de pesquisar homens, você agora me aguçou mais ainda, Ferdinando, a olhar um outro olhar. Professora, convide o professor Ferdinando. O professor Ferdinando é um dos maiores especialistas do Maranhão nessa parte de inteligência artificial, computador, internet. O professor Ferdinando é o cara. Assim, o professor Ferdinando, ele é ótimo. Ferdinando é um juiz. Olha só, vocês aí são extremamente inteligentes, né? Ferdinando é convidado. Ele faz parte do comitê do CNJ sobre informática nos tribunais. É um juiz assim. Esse sim é o juiz 5.0 que eu estou falando. Olha, esse aí Fernanda, já vou convidar, porque eu participo de um grupo aqui da doutora Lúcia Vaz, que nós só estudamos homens. Eu pesquiso homens. E o homem, nessa relação dos homens, ao chegar aos 35 anos, sendo virgem, sem saber como se relacionar, e não é só não, aqui nós também temos. O problema é que no Brasil o silêncio masculino ele é muito forte. Né? Essa cúpula não é de se abrir muito, de conversar. Então, eu enfrento. Já vem a contribuição. Já vem a contribuição do Dr. Ferdinando aí, e é uma contribuição valiosíssima. Ele estuda essa temática, ele é um juiz assim, de referência para a gente no Maranhão. Dr. Ferdinando, muito obrigado aí pela. Então ele já está igual você. Sempre digo, o Ferdinando é o cara. Ferdinando é o cara. Pode seguir ele. Segue o líder. Estou atrás dele para que me ajude. Ao caso da Compass, ele também é o paradigmático do conceito da atual que ética em informática, ética, design da ética, é uma questão, essas questões éticas que a inteligência artificial está trazendo para a gente, são dilemas que a gente tem que se debruçar, a academia, né? E aí eu parabenizo a senhora por ter tido essa iniciativa de pesquisar esse tema, de ir atrás, porque são realmente temas que precisam ser debatidos. Né? Sim, são. O direito, eu trabalho com uma linha de direito transdisciplinar. E o nosso direito ele sempre ficou muito ali nos códigos. Não sou contra isso. Mas para a pesquisa científica, para termos uma resposta quantitativa e qualitativa sobre a temática, o profissional do direito ele precisa conhecer pesquisa. Sabe, doutora Rogério? Hoje mesmo nas bancas, teve uma aluna que falou sobre a infidelidade virtual, a outra fala de adoção, a outra vai vir falando sobre as relações de casamento, até já tem uma que quer escrever sobre os robôs. Eu digo, olha, isso está maravilhoso, aí... Porque quando você faz pesquisa, você traz para a academia algo concreto, né? Sem o senso comum. Isso é importante que os dois homens aí da pesquisa, né, do interesse, tanto que esses dias eu li sobre o direito do vinho. Aí eu falei, deixa eu pesquisar o direito do vinho, eu nem gosto de beber, mas você vai saber. E tem o direito da moda também, né? Da moda, que a gente estava conversando outro dia da moda, né? A moda jurídica, né? Como é que a gente se veste e tal.
Exatamente. E, assim, são nichos que os profissionais precisam se qualificar, compreender, para que o mundo ele se atualiza sempre. O doutor Ferdinando falou aqui. Obrigada, meu amigo Rogério, entre suas inúmeras habilidades, a generosidade. Isso é verdade. O pouco que eu conheço do doutor Rogério. Eu vou contar aqui uma coisa rapidinho. Na primeira vez que eu fui no Piauí, em Teresina, e eu fui fazer uma palestra sobre. Acho que foi sobre a violência doméstica contra o homem. Não, acho que foi sobre a violência doméstica contra o homem. Foi sobre família. E aí o senhor estava lá na. Foi sobre família. Estava mexendo no computador e eu tão distraída, sou extremamente distraída. Falei, você pode colocar o pendrive aqui para mim? Eu pensando que era o menino do som. Foi ótimo. Sua palestra foi excelente. Moço do som. Ih, doutor Rogério, nem para mim dizer, eu também sou palestrante. Foi ótimo, adorei a palestra. Até hoje eu não me esqueço do sexting. Sexting. Interessante. Revanche pornográfica. E aí a Luciana, Tereza, é o doutor Rogério. Eu falei assim, gente, Luciane, agora que você me diz, eu achando que era o homem do somzal, o rapazinho. Também, a gente é polivalente, vai no som. É contagiante, a sua verdade é impressionante o seu trabalho. Eu tô tá rindo, é alto. Eu sou assim, carioca é um povo doido, né? Eu sou muito desprendida disso. E eu me sinto muito acolhida com a cidade de vocês. Vocês são extremamente inteligentes, pesquisadores, isso aí, para mim, a doutora Ferdinando tá rindo, foi verdade. Depois eu não sabia onde vinha a minha cara, mas eu já tinha pedido. Tem nada não, estamos aí. É porque, olha, as pessoas que gostam da pesquisa são assim mesmo. Nós já estamos, se dá, todo mundo gostou. Doutor Rogério, gostaria de colocar mais alguma coisa? Acho que a gente vai cair, volta de novo. O que você prefere? Só agradecer mesmo. Acho que já demos uma boa aula e uma boa visão panorâmica sobre todos esses detalhes. E vamos pesquisar, vamos atrás. Agradecer bem seu convite, agradecer a presença dos amigos aqui. E estamos aí, estamos precisando. Precisar de alguma coisa para botar no pendrive, é só me dar que eu coloco. Doutor Fernando e doutor Rogério aqui para a Semana Científica da Universidade Católica. Muito obrigada pela sua disponibilidade, seu carisma e mande um beijo para sua esposa, que eu sou fã de vocês aí. Muito obrigada por tudo. Beijo, tchau. Boa noite.